degeneração macular relacionada à idade é uma doença muito frequente hoje em dia. Em países desenvolvidos, ela é a maior causa de baixa de visão e cegueira na população, principalmente na população idosa. Hoje em dia, a expectativa de vida das pessoas ela tem aumentado muito e nós estamos vendo doenças que há anos atrás nós não conhecíamos e hoje ela tem se tornado cada vez mais frequente. A degeneração macular ela afeta a retina, o fundo do olho. A degeneração macular, ela acomete uma região chamada retina, que é o fundo dos nossos olhos. É essa camada laranja dos nossos olhos que é responsável pela captação das imagens. E principalmente uma região da retina, que é a região central da visão, chamada mácula. Por isso, degeneração macular. E ela é relacionada à idade, ou seja, ela é muito mais frequente em pessoas mais idosas, principalmente acima de 60, 70 anos de idade. A degeneração macular, ela tem um fator genético hereditário, mas ela está associada também a outros fatores. O principal fator é a idade. Quanto mais idoso, maior a chance de ter essa doença. Mas também o fumo, o cigarro, ele aumenta a incidência dessa doença e vemos em pacientes fumantes uma forma mais grave e mais precoce dessa doença. Além disso, existe uma associação com a exposição solar. A radiação ultravioleta pode estar associada também a essa doença. E além disso, hábitos de vida como o colesterol alto, hipertensão arterial, também existem correlações à degeneração macular relacionada à idade. A degeneração macular, ela geralmente manifesta os seus sintomas de uma forma lentamente e progressiva. Os primeiros sintomas, eles envolvem uma redução da visão e principalmente da visão central. Muitas vezes a visão periférica, aqui ao redor da nossa visão, ela se mantém, porém ocorre um embaçamento da região central da visão. Outra alteração são distorções na imagem. As imagens elas começam a ficar distorcidas, linhas retas elas começam a aparecer mais curvas, tá? Esse é um dos sintomas da doença. Mas principalmente é importantíssimo uma detecção precoce. Por isso é imprescindível a partir de uma determinada idade, ter uma rotina de consultar o seu oftalmologista, porque quanto antes detectar as alterações, é melhor para a gente conseguir estacionar essa doença e evitar chegar a um estágio muito avançado. A degeneração macular, ela pode influenciar muito a vida das pessoas, principalmente numa fase em que precisamos muito da visão, que é a nossa velhice, né? A gente precisa para ver uma televisão, para ver os netos, para ler um livro, sabe? Então isso é muito importante para deambular, para não depender tanto dos familiares ou de ajuda. Então isso é importantíssimo, um diagnóstico precoce para conseguirmos ao menos estabilizar essa doença e não chegar a um estágio tão avançado de cegueira. Existem duas formas principais da degeneração macular. Uma forma é chamada a degeneração seca e a outra forma é chamada degeneração úmida. Cerca de 90% das pessoas apresentam a degeneração seca, onde existe uma morte das células dessa região central da visão, o que chamamos de atrofia. Nessa forma, o tratamento ele envolve algumas vitaminas e antioxidantes. A outra forma, que envolve cerca de 10% das pessoas com degeneração, é a forma úmida
ou exudativa. Essa forma, diferente da forma seca, existem a formação de vasos, como se fossem varizes que elas crescem nessa região central da visão, chamada membrana neovascular, e que elas apresentam realmente um efeito devastador sobre o foco da visão. Nessa forma, não pode só usar as vitaminas, nós temos que partir para um outro tipo de tratamento, sendo que os tratamentos mais efetivos para isso, eles envolvem uma medicação que nós injetamos dentro do olho, chamado anti-angiogênico. Essas medicações, elas surgiram mais recentemente, até pouco tempo atrás não existiam, e realmente elas são capazes de ao menos estabilizar a doença ou reduzir a progressão dessa doença. Olá! Você sabe o que é uma cirurgia plástica ocular? Quando ela é indicada, para que pacientes e qual é a formação de um especialista na área? Bom, a plástica ocular é uma subespecialidade da oftalmologia, que, como você sabe, é o ramo da medicina que trata os olhos. Mas diferente do que muita gente imagina, a cirurgia plástica ocular não é feita dentro dos olhos, mas ao redor, tanto por finalidade reparadora ou funcional, como estética. E quando eu falo ao redor dos olhos, estou me referindo aos chamados anexos oculares. Vamos começar pelas pálpebras. Nós temos 4 pálpebras, sendo 2 inferiores e 2 superiores, que protegem os olhos e funcionam como uma espécie de para-brisas para limpar e distribuir as lágrimas pela superfície ocular. Já a via lacrimal funciona como um canal que faz o escoamento da lágrima, produzida pela glândula. Outra estrutura muito importante é a órbita. Essa cavidade óssea abriga o globo ocular, os músculos extraoculares, a gordura, entre outros anexos. E quem é o cirurgião plástico ocular? Uma dúvida muito frequente é: todo oftalmologista pode realizar uma plástica ocular? Não exatamente. É que para se tornar um plástico ocular, o profissional tem que passar por pelo menos 11 anos de formação acadêmica, até receber a certificação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. São 6 anos para se graduar em medicina, mais 3 anos de residência médica em oftalmologia e depois outros 2 anos de treinamento em cirurgia plástica ocular. Ou seja, esse especialista tem uma formação ampla no cuidado clínico e cirúrgico da saúde ocular dos pacientes. E quais são os problemas que o plástico ocular trata? Ele trata casos funcionais, como por exemplo, crianças que nasceram com pálpebras caídas, ou mesmo idosos que passaram a senti-las pesadas, pessoas com pálpebras viradas para fora, câncer de pele em torno das pálpebras, câncer na órbita, fraturas orbitárias, doença ocular tireoidiana, lacrimejamento na criança ou no adulto, olho seco. Além disso, o plástico ocular também atende casos relacionados à estética facial. Então, cirurgias de rejuvenescimento das pálpebras ou periocular, envolvendo o supercílio e até mesmo de maçã do rosto, também fazem parte do dia a dia desses profissionais. Estes profissionais são altamente qualificados para corrigir bolsas de gordura embaixo dos olhos e também retirar o excesso de pele das pálpebras. Um plástico ocular pode aplicar toxina botulínica para tratar espasmos faciais e está preparado para lidar com pacientes que perderam os olhos e usam próteses, ou mesmo para corrigir cirurgias palpebrais mal sucedidas, devolvendo a qualidade de vida que só uma visão saudável pode oferecer. Como vocês podem ver, a cirurgia plástica ocular é uma área ampla, é a melhor abordagem para solucionar vários problemas,
e promover a saúde dos olhos, para que os nossos pacientes enxerguem sempre além. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular tem quase meio século de história e é o órgão que regula e credencia as escolas de formação de um cirurgião plástico ocular. Criamos esta plataforma para informar e orientar. Se você precisar de um plástico ocular por qualquer razão, entre no nosso site e encontre um médico certificado. A catarata é um processo de envelhecimento natural do cristalino. Mas o que é o cristalino? O olho humano é formado de duas lentes. A gente tem na parte da frente a córnea e no meio tem o cristalino. Com o passar dos anos, esse cristalino que nasceu transparente, ele começa a ficar gradativamente mais opaco. Então a catarata nada mais é do que uma opacidade progressiva do cristalino. Quem que vai ter catarata? O principal fator de risco para o desenvolvimento de catarata é a idade. Então geralmente pacientes depois de 55, 65 anos, 70, começa a aparecer mais essa alteração. Pacientes que são diabéticos, pacientes que usam corticoides também têm um risco aumentado para desenvolver a catarata. O principal sintoma da catarata é a perda progressiva da acuidade visual. Às vezes, antes do paciente sentir uma perda na visão, ele vai começar a perceber que o óculos dele começa a mudar mais rápido do que estava mudando antes. Então isso pode ser um sintoma precoce da catarata. É interessante que a catarata pode acometer um olho antes do outro. Então às vezes o paciente começa a referir que está com a visão caindo apenas no olho. Então uma das causas muito frequentes de baixa de visão é a catarata. Então ele não vai sentir dor, não vai sentir nenhum sintoma físico, vai ser mais a diminuição da acuidade visual realmente. Como é que é feito o tratamento da catarata? Basicamente, a gente tem que remover aquele cristalino que está opaco e a gente vai implantar uma lente transparente no lugar do cristalino. Tá? Essa é a famosa cirurgia de catarata que a gente faz. Então, basicamente, a gente está trocando o cristalino que está opaco por uma lente transparente. A cirurgia da catarata é uma das cirurgias mais realizadas no mundo todo. Então é muito frequente, é uma cirurgia muito comum, até porque catarata é uma afecção comum, acontece com a idade. O paciente faz uma avaliação pré-operatória para ver se está tudo bem com ele, do anestesista que vai avaliar, o cardiologista, dependendo da doença de base. Mas o que acontece no dia da cirurgia? O paciente vai para o nosso centro cirúrgico, ele vai colocar uma roupinha de centro cirúrgico e vai deitar numa maca. Ali o anestesista vai monitorizar esse paciente e ele vai receber uma pequena sedação por medicações endovenosas. E a anestesia da cirurgia é feita com colírios. Então, a duração da cirurgia é cerca de 15 minutos. Tá? Então, o paciente deitou, a gente faz a cirurgia, é uma cirurgia bem confortável para o paciente. Tá? Ele não costuma sentir dor e a gente fica o tempo inteiro controlando isso, conversando com ele, porque o paciente fica acordado durante a cirurgia. A recuperação da cirurgia depende muito do tamanho da catarata que foi tirada, mas em geral, depois de 1, 2 dias, a visão começa a voltar e o paciente começa já a referir uma melhora da acuidade visual. Claro que existem cuidados pós-operatórios, né? A gente não quer que o paciente saia fazendo muita força nos primeiros dias, mas é um pós-operatório muito tranquilo. O paciente pode caminhar, pode fazer seus exercícios de maneira leve, sem muitos problemas. É um pós-operatório muito tranquilo mesmo. ceratocone é uma doença que afeta as córneas, que é a estrutura transparente na frente do colorido do olho. Nessa doença, a córnea ela se torna progressivamente mais fina e irregular. Ao invés de ficar num formato arredondado, ela começa a ficar
é encurvada e por isso recebe esse nome, ceratocórnea cone, por causa do seu formato em forma de cone. Se olharmos por dentro da córnea, ela é formada por uma trama de fibras de colágeno. É uma malha que se torna progressivamente mais enfraquecida. E com isso, a córnea começa a abaular, trazendo embaçamento para as imagens. Isso pode progredir ou não. Em alguns casos, ela progride muito lentamente. Em outros casos, ela progride de forma mais agressiva. Geralmente, ela inicia por volta de 14 a 20 anos de idade, geralmente na adolescência, e vai se estabilizar, na maioria dos casos, por volta de 40 anos de idade. Existe, em alguns casos, uma base genética hereditária. Por isso, parentes de primeiro grau precisam ser examinados. Nós vemos frequentemente a mesma doença em irmãos gêmeos, em parentes de primeiro grau, mães e filhos, pais e filhos, mas nem sempre no mesmo grau de severidade. Muitas vezes, na mesma família, nós encontramos uma doença leve em um paciente e em um irmão, por exemplo, uma doença bem mais agressiva. Também é importante frisar para aqueles pacientes que têm ceratocone e engravidam. A gestação está associada, em alguns casos, à progressão e à piora da doença. Além disso, um estudo bem recente vem mostrando que lentes de contato mal adaptadas, causando uma inflamação crônica no olho, pode também estar associada à piora do ceratocone. Além disso, é muito frequente em pessoas que coçam os olhos, que têm alergia ocular, e por isso esse hábito deve ser contraindicado. É importante saber que existe tratamento específico para isso, tratamento para se parar e inibir a coceira ocular. Isso é extremamente importante nas pessoas que já possuem essa tendência genética. Frequentemente nós recebemos no consultório pacientes extremamente angustiados com o diagnóstico de ceratocone, acreditando que eles precisarão fazer um transplante de córnea ou então ficarão cegos. E felizmente, na grande maioria dos casos, nós conseguimos tranquilizá-los, dizendo não é bem assim, a medicina evoluiu muito nos últimos anos. Atualmente existe sim tratamento eficaz tanto para tentar melhorar a visão desse paciente, quanto estabilizar a doença, e por isso um diagnóstico precoce é tão importante. Os pacientes geralmente relatam um embaçamento progressivo da visão, uma distorção das imagens, que frequentemente é confundido com graus de miopia ou astigmatismo. E esse é o principal problema. Numa consulta oftalmológica completa, nós conseguimos, através de exames complementares específicos, fazer o diagnóstico correto. Geralmente através de topografia de córnea ou, mais recentemente, através da tomografia de córnea, nós conseguimos fazer um diagnóstico precoce e também acompanhar a atividade da doença no decorrer do tempo. Esse diagnóstico precoce é fundamental para controlar a doença. É acompanhar, porque em alguns casos, principalmente aqueles que se iniciam mais tardiamente, acima de 21 anos de idade, evoluem de forma muito lenta ou às vezes não evoluem. Então, nesses casos, um acompanhamento adequado e uso de óculos, lentes de contato é o suficiente. Entretanto, em especial aqueles casos de aparecimento mais precoce, 13, 12 anos de idade, evoluem de forma mais rápida. E nesses casos de progressão, existe um tratamento que é extremamente eficaz e seguro, um tratamento novo, que se chama cross-linking de córnea. Nesse tratamento, o que se faz é um fortalecimento das fibras da córnea. A córnea torna-se então mais forte e a doença se estabiliza e para de progredir. É importante frisar que o uso de óculos, lentes de contato ou mesmo implante de anel intraestromal são tratamentos eficazes para se melhorar a visão, mas que eles não irão estabilizar a doença. Isso é extremamente importante,
Porque muitos pacientes acreditam que só pelo uso de óculos ou lentes de contato a doença vai estacionar sozinha. Isso não é verdade. É preciso sim, em algumas vezes, um tratamento específico para que isso ocorra. Em alguns casos mais agressivos, mas veja, é ainda na minoria dos casos, o transplante de córnea é necessário. Mas calma, mesmo se o transplante de córnea for necessário, a técnica de transplante também se aprimorou nos últimos anos e a fila de espera também está muito menor. O crosslinking é um tratamento novo para ceratocone que consiste no uso de uma medicação chamada riboflavina ou vitamina B2, que uma vez estimulada por uma radiação ultravioleta num comprimento de onda específico, irá interagir com as fibras de colágeno na córnea e, consequentemente, deixá-la mais forte e, por isso, estabilizar essa doença. A principal indicação do crosslinking são ceratocones em atividade, em progressão, visto que o objetivo desse tratamento não é reverter a doença, mas estabilizar a doença. Portanto, antes do tratamento, exames pré-operatórios são realizados, entre eles a topografia, a tomografia de córnea, contagem endotelial, exame de fundo de olho, que são extremamente importantes para você definir a segurança do tratamento, qual é o protocolo indicado e, principalmente, se essa doença está realmente em atividade em progressão. O crosslinking é um procedimento que surgiu na Alemanha, em Dresden, há mais de 20 anos e que vem sofrendo modificações e estudos. Há provas de que ele é extremamente seguro e eficaz, mas é necessário uma técnica adequada, entre eles uma técnica com materiais adequados e boa asepsia pré-operatória. O crosslinking é um procedimento realizado com anestesia local, ou seja, com gotas de colírios, são suficientes para dar um bom conforto ao paciente durante todo o procedimento. O procedimento em si é um procedimento extremamente confortável, indolor, e nós começamos o tratamento através da limpeza da pele, instilação de colírio anestésico e colírio de polvidine tópico. Nós fazemos a desepitelização da córnea, que é a raspagem superficial, que é necessária para que a riboflavina penetre corretamente na córnea. Posteriormente, o paciente fica durante alguns minutinhos na sala de recuperação em que recebe gotas de riboflavina e então volta para o aparelho de ultravioleta. Durante o procedimento de radiação, ele vai receber gotas de anestésico e riboflavina de 3 em 3 minutos ou de 5 em 5 minutos, dependendo do protocolo. E então, ao final da cirurgia, é colocada uma lente de contato terapêutica, é uma lente de contato que funciona a nós, oftalmologistas, como se fosse um band-aid e vai ficar na córnea do paciente até o próximo retorno, até que a cicatrização esteja completa, que ocorre por volta de 5 a 7 dias. Foram acima de 400 micras de espessura, então a gente está autorizado a começar o tratamento com segurança. Nós irradiamos o olho com uma radiação ultravioleta num comprimento de onda específico da riboflavina. Esse protocolo varia de 10 até 30 minutos, dependendo de cada paciente e dos exames pré-operatórios. E nós vamos a cada 3 a 5 minutos instilar uma gota de colírio de riboflavina. A cada 10 minutos nós iremos medir a córnea para ter certeza que ela não vai afinar e ela tem que, todos os números de paquimetria tem que estar acima de 400 micra. Em 92% dos casos, apenas uma aplicação é necessária em cada olho. Mas de toda forma, é necessário um segmento adequado, em especial naqueles pacientes que coçam o olho. Coçar o olho deve ser evitado, porque está relacionado diretamente à progressão dessa doença. E existe tratamento que possa aliviar os sintomas. Então, se você coça muito os seus olhos, converse com seu médico oftalmologista, ele pode te ajudar.
diabetes, ele é uma doença silenciosa, que ela afeta cerca de 415 milhões de pessoas no mundo. Existem 14 milhões de brasileiros com diabetes e o grande problema é que cerca de metade deles não sabem do diagnóstico. Por ser uma doença silenciosa, muitas pessoas demoram muito para procurar ajuda médica ou procuram quando já estão sentindo, quando já estão manifestando os primeiros sintomas, e isso é muito prejudicial. Em relação ao olho, o diabetes ele afeta o olho como um todo e ele é uma das principais causas de cegueira no mundo. Quando devemos iniciar o exame oftalmológico, tá? Basicamente, existem dois tipos principais de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele que geralmente ocorre em crianças ou pessoas mais jovens, né? E quando o paciente é diagnosticado com diabetes tipo 1, ele deve, no máximo 5 anos, ser avaliado por um oftalmologista. Por outro lado, quando existe o diagnóstico de diabetes tipo 2, o paciente ele deve ser imediatamente avaliado por um oftalmologista, pois acredita-se que o diabetes ele já tem manifestações no corpo dessa pessoa há pelo menos 5 anos. O diabetes também ocasiona 60% a mais de chances de ter catarata, 40% a mais de ter glaucoma, além do principal efeito no olho, que é chamado retinopatia diabética. Para entendermos melhor o que o diabetes ocasiona dentro do olho, é interessante nós conhecermos a anatomia do olho. Então, esse é o olho por dentro, tá? Aqui é a córnea, a íris, que é essa parte colorida, e aqui atrás da íris nós temos a nossa lente natural do olho. Essa lente ela chama cristalino. A opacidade dessa lente, quando essa lente torna-se embaçada, isso é a catarata, e o diabetes está associado ao aumento da incidência da catarata. Entretanto, o efeito mais devastador e mais frequente do diabetes acontece aqui nessa camada, no fundo do olho, chamado retina. A retina, ela funciona como se fosse o filme da máquina fotográfica. O diabetes, ele altera principalmente os vasos de dentro do olho, causando umas pequenas bolinhas ou dilatações dos vasos, chamados microaneurismas. Ela causa também microhemorragias, e esses vasos, eles podem se proliferar, causando como se fossem pequenas varizes no olho, porém essas varizes, elas são muito frágeis e elas sangram com muita facilidade. Essas varizes são chamadas neovasos, tá? O crescimento desses neovasos pode levar a uma hemorragia de dentro do olho e a um descolamento de retina, chamado descolamento de retina tracional. Além disso, ele pode associar ao surgimento de um tipo de glaucoma, que é um aumento da pressão do olho, chamado glaucoma neovascular. Existe tratamento. Entretanto, a principal forma de tratamento é a prevenção, tá? Então, o controle rigoroso do diabetes é fundamental. Então, o tratamento do paciente diabético é um tratamento multidisciplinar. Ele envolve o oftalmologista, mas principalmente o endocrinologista, o nutricionista, o nefrologista, porque ele afeta o organismo como um todo, ele não afeta os olhos. Muitas vezes o paciente chega até nós se queixando de baixa de visão, mas isso é apenas uma das manifestações. Se nós enxergarmos alterações no olho, nos olhos do paciente, isso significa que outras partes do corpo também estão afetadas, como o pâncreas, os rins e um corpo, a vascularização periférica, os pés. Então, eu digo que o principal tratamento é a prevenção.
Porém, o paciente já apresenta algum tipo de alteração nos olhos, existem sim alguns tratamentos a se fazer, pelo menos para estabilizar a progressão da doença, tá? Os principais tipos de tratamento, eles visam a impedir o crescimento desses vasos alterados do olho. Incluem principalmente laser, tá? Um laser de retina, como se fosse coagular, cauterizar esses pequenos vasinhos que crescem na retina para evitar uma hemorragia ou um descolamento de retina. Então você foi diagnosticado com catarata. Qual que é o próximo passo? O teu médico vai te ajudar a escolher qual é a melhor lente intraocular para você colocar no teu olho para substituir aquele cristalino que está alterado. Hoje em dia nós temos diversos tipos de lente, então às vezes a gente conversa com o paciente, a gente vê que o paciente até se perde um pouco de tantas opções que ele tem. A lente mais comum que se usa, mais utilizada, é uma lente que chama asférica monofocal. O que é isso? É uma lente que vai dar para o paciente uma visão boa de longe, mas se ele quiser ler de perto, ele vai usar um óculos para auxiliar a leitura de perto. Para os pacientes que têm um astigmatismo um pouquinho mais alto, a gente usa uma lente chamada lente tórica, que ela vai corrigir tanto o grau para longe quanto o astigmatismo. Também vai dar uma liberdade visual maior, mas para perto o paciente ainda vai poder precisar de óculos para algumas coisas. Existem outras lentes, que são as lentes multifocais, tá? Que a gente tem tanto as bifocais como as trifocais hoje em dia. Depois que a gente tirou o cristalino e colocou lá dentro do olho essa lente, ela vai oferecer boa visão para longe e boa visão para perto também. Então essas lentes estão indicadas para quem quer ficar totalmente independente do óculos. Para você conseguir colocar uma lente multifocal, você precisa ter o teu olho muito bem examinado para saber se você é um bom candidato para esse tipo de lente. Tá? É um trabalho bastante minucioso, porque essa lente funciona muito bem, mas tem que ser no paciente certo. Tá? Algumas lentes novas agora, chamadas de trifocais, vão dar boa visão para longe, para intermediário e para perto. Então, para aquele usuário que trabalha com computador, ele também vai ter uma liberdade nessa meia distância. Tá? Então, essas novas lentes estão aí para nos ajudar em todas as distâncias, uma liberdade maior do óculos. Esse é um sintoma, é uma queixa muito frequente nos nossos consultórios. As pessoas, a partir de uma determinada idade, começam a aparecer mosquinhas, né? Ou pequenas opacidades, às vezes em forma de cobrinhas, linhas, que ficam passeando, boiando na nossa visão. É o que nós chamamos de moscas volantes, ou do inglês floaters. O interior do nosso globo ocular, ele não é oco. O nosso globo ocular, ele tem uma forma esférica e a parte interior do globo ocular é formada por uma bolsa de gel transparente chamada humor vítreo. Essas mosquinhas, as moscas volantes, elas nada mais são do que fragmentos. Muitas vezes elas são desprendimentos, pequenas células que se desprendem da retina e ficam dentro aqui do nosso humor vítreo. Outra doença que pode se manifestar com o mesmo sintoma é o descolamento de retina. É quando a retina, essa camadinha laranja, ela descola aqui do fundo do olho e isso também se manifesta com moscas volantes.
é que muitas vezes o mesmo sintoma dessas moscas volantes, elas podem indicar apenas a presença dessas células, o que é considerado normal com o passar da idade, não é considerado uma doença, e sim um fator normal do envelhecimento. Porém, isso ele pode significar também algumas doenças e doenças perigosas, graves para o olho, como pequenos rasgos na retina, roturas da retina, dessa camada que fica atrás dos nossos olhos, podem se manifestar também com essas mosquinhas nos olhos, tá? E isso é sério, deve ser tratado. Outra doença que pode se manifestar com o mesmo sintoma é o descolamento de retina. É quando a retina, essa camadinha laranja, ela descola aqui do fundo do olho, e isso também se manifesta com moscas volantes. Outra doença que pode se associar com o mesmo sintoma de mosca volante são as infecções, alguns tipos de infecção intraocular, como é o caso, por exemplo, da toxoplasmose, que é uma doença que acomete também a retina e que causa esses mesmos sintomas, tá? Então, ou seja, quando a pessoa começa a apresentar as moscas volantes, é imprescindível uma consulta com o oftalmologista, justamente para diferenciar o que é um processo normal do envelhecimento, o que não é considerado uma doença, ou o que é realmente uma doença e que pode ser uma doença perigosa e que requer um tratamento. Não é indicado algum tratamento cirúrgico, por exemplo, para esses sintomas de moscas volantes, tá? Acredita-se que com o passar do tempo exista uma redução da percepção dessas mosquinhas. Em um ambiente muito iluminado, ou uma parede branca, um céu azul, quando existe muita incidência solar, a luz pode fazer sombra nessas células e nós observamos com mais frequência essas moscas volantes. Entretanto, num ambiente com menor luminosidade, elas tendem a ser imperceptíveis. E acredita-se que exista uma adaptação cerebral. O próprio cérebro vai abstraindo essas imagens e com o tempo você tende a observar cada vez menos. A indicação cirúrgica para essa doença, que envolve uma cirurgia chamada vitrectomia, ela só é indicada para casos mais graves e avançados, como hemorragias vítreas, descolamentos de retina. Glaucoma é uma doença do nervo óptico. O que é o nervo óptico? É o cabinho que liga o olho no cérebro. Quando você vai numa consulta oftalmológica, o oftalmologista vai olhar o teu nervo. A gente consegue ver o nervo por aqui e a gente consegue dizer se esse nervo tem chance ou não de ter glaucoma. Geralmente o glaucoma acontece por um aumento da pressão dentro do olho. Então a pressão aqui dentro aumenta e o nervo sofre com esse aumento de pressão. E o paciente vai perdendo a visão muito devagar, de fora para dentro. É claro que existem diversos tipos de glaucoma. Alguns glaucomas acontecem de maneira muito rápida, mas em geral o mais comum é aquele que acontece de forma lenta e não traz nenhum sintoma para o paciente. A forma mais comum da doença, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, não vai causar dor no olho, não vai causar olho vermelho e não vai causar uma baixa de visão perceptível na fase inicial da doença. Então, como que a gente vai fazer para identificar a doença no paciente? É através do exame oftalmológico completo. Então, o paciente vai no consultório para fazer um óculos, é obrigação do oftalmologista avaliar o nervo do paciente para ver e checar se esse nervo tem alguma alteração sugestiva de glaucoma.
tratamento do glaucoma, ele foca parar a progressão da doença. Então, na realidade, o glaucoma ele vai causar uma perda de visão periférica que é progressiva, e o tratamento do glaucoma busca evitar que essa progressão de perda do campo visual aconteça. A gente tem basicamente 3 tratamentos para glaucoma. O primeiro é o uso de colírios, tá? Que servem para diminuir a pressão intraocular, tá? E com isso com o objetivo de controlar a progressão da doença. A segunda maneira de tratamento é com laser. A gente faz um laser que pode aumentar a drenagem do líquido do olho. E o terceiro tratamento é cirurgia. Então a gente faz uma cirurgia que serve para melhorar a pressão do intraocular do paciente e com isso controlar a doença. Feche os olhos e reflita. O que aconteceu com seu olhar ao longo do tempo? Ficou mais observador, mais desconfiado ou apenas mais cansado? É muito comum que a pele da pálpebra pese sobre os olhos ou mesmo embaixo deles. Além de interferir na aparência, ela pode até comprometer a visão, exigindo um certo esforço para abrir os olhos. Se você já não aguenta mais as pessoas perguntando se está cansado logo após uma folga, conheça os benefícios da cirurgia das pálpebras. A blefaroplastia é um procedimento delicado em que o plástico ocular vai retirar o excesso de pele, fazendo um corte bem em cima da sua dobra natural. Para quem tem aquelas bolsinhas de gordura embaixo dos olhos, o corte também acompanha o traço natural do olho, disfarçando a cicatriz. Não se esqueça, as pálpebras são a proteção dos seus olhos. Faça uma avaliação com seu oftalmologista. A blefaroplastia é a cirurgia realizada nas pálpebras com o objetivo de melhorar e harmonizar a região periorbitária, a região ao redor dos olhos. Muitas vezes, com o próprio passar do tempo, com a idade, ou às vezes por fatores genéticos hereditários, a exposição solar, uso de algumas medicações, alergias crônicas, o fumo, podem causar uma queda das estruturas periorbitárias e com isso a sensação ou a falsa impressão de que se está cansado, de que se está triste, até mesmo a questão funcional. Pode haver uma sensação de peso nas pálpebras, uma sensação até de que se precisa de mais luz para conseguir enxergar direito. Tudo isso influencia na decisão de se operar ou não a pálpebra. Existem realmente diferentes técnicas cirúrgicas e por isso cada paciente deve ser individualizado. Primeiramente, um exame oftalmológico completo, minucioso deve ser realizado, entre eles a avaliação do fechamento completo palpebral, da força do músculo orbicular, da lágrima ocular. Então tudo isso deve ser avaliado antes de se optar por uma cirurgia e para decidir qual é a técnica que será realizada. A cirurgia pode ser realizada somente nas pálpebras superiores ou então nas pálpebras inferiores também. E em relação às pálpebras inferiores, existe uma técnica específica para quem tem apenas bolsa de gordura e não tem excesso de pele, que é uma cirurgia que nós realizamos por dentro das pálpebras sem deixar cicatriz. Essa cirurgia é realizada na grande maioria das vezes com anestesia local e sedação, mas mesmo assim nós optamos por fazer alguns exames de sangue pré-operatórios, coagulação, avaliação de alergias e também avaliação cardíaca. O paciente chega no centro cirúrgico com algumas horas de jejum, então nós iniciamos a cirurgia com uma marcação cirúrgica. São desenhos que nós fazemos nas pálpebras superiores e inferiores e uma série de medidas de segurança para nós sabermos exatamente o que pode ou não ser removido de pele, músculo e bolsas de gordura. O objetivo é estabelecer um equilíbrio perfeito entre estética e função, para que o paciente se sinta melhor, mas que continue e mantenha a sua função ocular em estado perfeito. A cirurgia ela demora entre 1 e 2 horas. Depois disso, o paciente aqui mesmo no hospital já vai se iniciar com as compressas geladas, vai tomar um café e vai para casa no mesmo dia. Eu sempre peço para os meus pacientes
3 dias de resguardo, de repouso em casa. Isso eu peço não porque ele não vai conseguir fazer suas coisas, ele vai conseguir fazer de tudo, vai conseguir enxergar, ele sai com os olhos abertos, mas eu peço 3 dias de compressas geladas o tempo todo. E quanto mais, melhor. Então, se ele for trabalhar fora, ele não vai dar a atenção adequada que eu solicito no pós-operatório imediato. 15 dias depois da cirurgia, eu peço para o paciente não fazer exercício físico extenuante e não marcar eventos sociais importantes, porque no caso das mulheres, não pode fazer maquiagem. Após a retirada dos pontos, que ocorre entre 7 e 10 dias depois da cirurgia, eu já passo alguns cremes, protetores solares, então a pessoa já vai retomando a vida normal, mas sempre com uso de óculos escuros, claro, se tiver sol. Após 30 dias, o paciente começa a ter noção do resultado. E a maturação da cicatriz acontece entre 3 e 6 meses depois da cirurgia. Por isso, nesse período, eu gosto de passar um protetor solar para que a cicatriz fique o mais discreta possível. Muitas vezes, tomando sol diretamente na cicatriz, ela pode ficar ou mais clara ou mais escura. Então, alguns cuidados especiais são tomados para que a cicatrização fique perfeita. A presbiopia, na realidade, é a perda da visão de perto com a idade. Então você tem 30 anos, está enxergando super bem. Quando você chega nos 40, 45, começa a visão ficar ruim para perto. O que na realidade está acontecendo? Basicamente, o cristalino, que é aquela lente dentro do olho, ele está começando a ficar mais duro. Ele não tem a mesma função que ele tinha no tempo atrás. Então, para a gente conseguir enxergar de perto como enxergava antes, o cristalino não consegue se moldar para dar essa visão boa, então a gente começa a afastar um pouquinho a mão. Então é muito frequente o paciente chegar lendo aqui. Isso é presbiopia, acontece com todo mundo, geralmente depois dos 40 anos. O mais comum, uso de óculos.